Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e antes de falarmos do livro que eu trouxe hoje, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para que vocês recebam as notificações, os novos vídeos que forem surgindo. E ao se inscrever no canal, vocês estão incentivando esse projeto cultural e de compartilhamento de informações e interesses relacionados à arte. Bom, o livro que eu trago hoje é um livro que fala em liberdade, em sonhos, em superação. É o livro Fernão Capelo, Gaivota. Muitos de vocês devem conhecer essa obra, que não é uma obra de agora. No original em inglês, essa obra chama-se Jonathan Livingston Seagull e foi publicada em 1970, de autoria de Richard Bach. Também gostaria de mostrar a vocês que esse livro também virou filme. Fernão Capelo Gaivota, ele foi indicado ao Oscar. Ele foi produzido em 1973 e tem uma duração de 99 minutos aproximadamente. Richard Bach nasceu em Illinois em 1936 nos Estados Unidos. Ele gostava do céu, das aves, das gaivotas. Jovem, alistou-se no serviço militar e foi piloto de caça da Força Aérea. Após o período militar, escolheu ser escritor. Em 1960, no final dos anos 60, ele tinha acabado de deixar a Força Aérea e um dia ele estava caminhando à noite quando ele ouviu uma voz. E essa voz dizia: Jonathan Livingston Seagull. Muito intrigado, ele foi para casa e ele relata em uma entrevista que era como se fosse uma tela que se abriu para ele em casa e que apresentava a história dessa gaivota. Para ele, soou como uma experiência mística. Ele olhou aquela história que se descortinava diante dele e datilografou. Somente 8 anos mais tarde, segundo Richard Bach, na Califórnia, um dia ele acorda e o fim da história apareceu para ele. Concluindo a história, ele levou algumas editoras e essa história foi rejeitada por muitas editoras nos Estados Unidos. Depois de muito tentar, uma editora somente, ele teve muitos fracassos, passou por muitas dificuldades, mas uma editora somente resolveu publicar a história. E o público se apaixonou. Fernão Capelo Gaivota foi publicado em 1970 e 10ª edição, publicada em 2004. Na dedicatória, Richard Bach escreve: para o Fernão Capelo Gaivota que vive dentro de todos nós. Misticismo à parte e focando no enredo, o livro é dividido em 3 partes. Todos os personagens são gaivotas, portanto a conotação é de fábula. O livro inicia dizendo que Fernão Capelo não é uma gaivota como as outras, porque enquanto para as outras gaivotas o que interessava era comer, para Fernão Capelo Gaivota, o que interessava não era a comida, mas o voo. A mãe dele preocupava-se com isso porque, segundo ela, Fernão Capelo era só pena e ossos. Já o pai tinha uma representatividade da razão. O pai dizia que o motivo das gaivotas voarem era o ato de comer. Fernão se esforçava em ser uma gaivota como as outras, mas ele tinha vontade de aprender. Tudo isso é tão sem propósito, pensou, soltando deliberadamente a anchova duramente conquistada para a velha gaivota que o seguia. Eu poderia estar passando todo esse tempo aprendendo a voar. Há tanta coisa para aprender. E era exatamente o interesse em aprender que o distinguia do grupo. E ele se encontrava mais uma vez sozinho, em alto mar, sobrevoando, feliz e aprendendo. Todas as manobras realizadas por Fernão Capelo são descritas detalhadamente, minuciosamente, até que um dia ele caiu. Uma voz interna dizia a ele que ele era uma gaivota, e por ser uma gaivota, portanto ele era limitado, e acaba consentindo com o que o pai havia falado. Fernão Capelo vive então entre essa dualidade de ser uma gaivota ou superar seus limites e aprender. E acaba se impondo limitações. Afundado cada vez mais na água, uma voz estranha e oca soou dentro de seu peito. Não há maneira de evitar isso, eu sou uma gaivota. Sou limitado por minha natureza. Se fosse meu destino aprender tanto sobre voo, eu teria na cabeça uma carta de voo em vez de cérebro. Se fosse minha sina voar em alta velocidade, teria as asas curtas do falcão e viveria de ratos em vez de peixes. Meu pai tem razão. Preciso esquecer essas tolices.
Tenho que voar de volta para o bando e sentir-me contente com o que sou, em ser uma pobre e limitada gaivota. Mas a sua vontade de voar era maior e ele buscava soluções para si. Asas curtas, as asas curtas do falcão. É essa a solução. Como fui idiota! Só vou precisar mesmo de uma asinha de nada. Só vou precisar dobrar a maior parte de minhas asas e voar apenas com as pontas. Asas curtas. E então Fernão Capelo volta a treinar. Ele estava vivo, tremendo, de leve, de puro deleite, orgulhoso de ter o medo sob controle. Em seguida, com total sem cerimônia, puxou para o corpo o primeiro segmento das asas, estendeu as pontas curtas, angulares e mergulhou direto para o mar. Ele se desafiava todo o tempo, seja com loop, cambalhotas, todo o tempo ele desafiava o seu voo. Com as suas descobertas, Fernão Capelo se sentia orgulhoso e achava que o seu grupo, o bando, também se sentiria orgulhoso das suas descobertas. Para ele agora não é só o voo monótono de ida e volta atrás dos barcos de pesca. Há agora para Fernão Capelo Gaivota uma razão para viver, para se considerar uma criatura hábil e inteligente. Com isso, Fernão Capelo valoriza a liberdade. Foi então que as gaivotas se reuniram num conselho e ele achou que ele ia ser elogiado por conta dos seus voos e das suas descobertas. Só que, no entanto, ele descobriu que ele tinha sido destituído da fraternidade. Fernão Capelo, então, viveu solitário o resto de seus dias. Sua única mágoa não era a solidão, e sim que as outras gaivotas se recusassem a acreditar na glória do voo que as esperava. Recusavam-se a abrir os olhos. A cada dia, Fernão Capelo Gaivota ia aprendendo um pouco mais. E ele descobriu, ele fez uma descoberta. Fernão Gaivota descobriu que o tédio, o medo e a raiva são as razões pelas quais é tão curta a vida das gaivotas. E com essas limitações, longe de seus pensamentos, viveu na verdade uma longa vida. Até que um dia à noite apareceram duas gaivotas que faziam tudo o que Fernão fazia. E ele quis saber quem eram elas. Nós somos do seu bando, Fernão. Somos suas irmãs. As palavras foram pronunciadas em voz forte e tranquila. Viemos para levá-lo para mais alto, para levá-lo para casa. Não tenho casa, nem bando, sou um pária. E nós vamos agora no pico do grande vento da montanha, além de algumas centenas de metros. Não posso levar mais alto este velho corpo. Mas você pode, Fernão, porque você aprendeu. Um estudo terminou e chegou a hora de começar outro. Como havia luzido para ele durante toda a vida, a compreensão iluminou-o aquele momento. Tinham razão. Ele podia voar mais alto e era tempo de voltar para casa. Lançou o último olhar para o outro lado do céu, para a magnífica terra prateada, onde tanto aprendera. Ele conheceu então o céu e sentiu seu corpo como que renovado. Ele estava então no céu das gaivotas, se sentiu bem-vindo e sentiu que aquele lugar era o seu lar. E conheceu gaivotas como ele, que queriam chegar à perfeição, que era voar. Xiang era uma gaivota anciã e, conversando com o bando, dizia que em breve deixaria aquele mundo para trás. E o paradoxo que existe, Xiang, o ancião, foi rejuvenescido pelo tempo, o que nos sugere que a velhice é tempo de aprendizagem, sabedoria e perícia. Ela ensina, essa gaivota anciã ensina a Fernão que para tocar o céu não precisa voar a 1000 km/h ou a velocidade da luz, porque todo número é um limite. E a perfeição não tem limite. A velocidade perfeita é estar lá. Então ensina um macete a Fernão Capelo Gaivota. O macete, de acordo com Xiang, consistia em Fernão deixar de considerar-se preso dentro de um corpo limitado, como 1 metro e 10 centímetros de envergadura de asa e um desempenho que poderia ser marcado em uma carta de navegação. O macete era saber que sua verdadeira natureza vivia tão perfeita como um número não escrito, em toda parte e ao mesmo tempo no espaço e no tempo. O interessante é que uma das características que eles destacam em Fernão Capelo Gaivota é que ele não tinha medo, porque o medo, ele atravanca, ele limita. E segundo o ensinamento aprendido, vê mais longe a gaivota que voa mais alto.
Fernão tinha o desejo de voltar à Terra para saber se havia outra gaivota como ele, que queria aprender. E embora contrariado por amigos, Fernão Capelo argumentou: supere o espaço e tudo que nos sobra é o aqui. Supere o tempo e tudo que nos resta é o agora. E entre o aqui e o agora, você não acha que a gente pode se ver de vez em quando? Então, ele volta à Terra para ajudar uma gaivota que tinha os mesmos sonhos que ele tinha, que era Francisco Coutinho Gaivota. Era um estudante de voo quase perfeito. Era forte, leve e rápido no ar. Mas ainda mais importante que tudo, tinha o desejo ardente de aprender a voar. E ao fim de 3 semanas, Fernão Capelo Gaivota tinha mais 6 estudantes que queriam aprender a voar pela alegria de voar. Todavia, nós somos, na verdade, uma ideia da grande gaivota, uma ideia ilimitada de liberdade, dizia Fernão à noite na praia. E voo de precisão é um passo para expressar nossa verdadeira natureza. Tudo que nos limita tem que ser afastado. É esse o motivo de todos esses treinamentos em alta velocidade, em baixa, das acrobacias. E a tese que Fernão sustentava era: o corpo de uma ponta de asa à outra, dizia Fernão algumas vezes, nada mais é do que os próprios pensamentos em uma forma em que podem vê-los. Quebrem as cadeias do pensamento e rompam as cadeias do corpo também. Alguns não voavam porque tinham impostos limites a si mesmos, com aquela voz interior que diz: não posso, não dá pra mim, não mereço. E Fernão rebatia tudo isso dizendo que a única e verdadeira lei é aquela que leva à liberdade. Fernão então angariou uma multidão de gaivotas que vinham questionar, escarnecer, idolatrar. E ele rebatia tudo isso dizendo que o voo está pronto. O voo sempre existiu, ele está à espera de alguém que queira realmente descobri-lo. E com tudo isso, Fernão Capelo Gaivota passou a ser visto por uns como Deus e por outros como demônio, porque para ele a coisa mais difícil era convencer um pássaro de que ele é livre. E ele ensina a Francisco uma coisa muito interessante. Ele diz para Francisco que o que os olhos dizem é limitação, mas que se deve olhar com compreensão para descobrir o que já se sabe, e assim descobrirá a maneira de voar. E sem se impor limites, a corrida para aprender começa. Como ocorre nas fábulas, Fernão Capelo Gaivota traz o que a gente chama de moral, aquilo que a gente conhece como moral da história. É essa analogia entre as histórias vividas pelos personagens e o cotidiano da vida humana. Nem precisamos parar para refletir o que eu li sobre a obra, alguns trechos que eu li sobre a obra, porque já deu para perceber por essas falas que o ensinamento de Fernão Capelo Gaivota é legitimamente humano. Quem nunca teve medo de realizar suas vontades porque se impõe limites? Quem nunca vivenciou aquele freio social tão típico das nossas sociedades? E é óbvio que eu não me refiro ao mal, mas a palavra que Fernão Capelo Gaivota usa muito, que é a palavra amor. Amor à liberdade. Ele extrapola o ordinário da vida de uma gaivota para aprender, para superar. E é claro que isso vai ter consequências numa sociedade em que a regra é ser o que todos são. Essa obra ela foi muito criticada por ser vinculada à questão de livro de autoajuda, ou mesmo vinculada à filosofia política da época, encarada por um viés positivista. Mas eu, particularmente, estou olhando pelo viés da literatura. E por isso, cada um de nós tem a liberdade que Fernão Capelo tanto falou, de viabilizar uma possibilidade de leitura. Por isso a literatura. E qual é a sua? Qual é a sua possibilidade de leitura para essa obra? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, se você já leu a obra, se você não leu a obra. Claro que eu falei de maneira por alto, porque o livro traz muitas outras reflexões, mas eu trouxe aqui, destaquei somente algumas desses poucos minutos que nós temos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se motivem a ler a obra. Gratidão por terem assistido, não deixem de se inscrever no canal e compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!